Boa tarde, telespectadores do programa Eubiose, Sabedoria das Idades, dando continuidade à série de programas que estamos tratando sobre os fitoterápicos e alopáticos, benefícios e malefícios. Estamos aqui novamente com a doutora Juliana da Costa Rosa, que é fitoterapeuta, farmacêutica, bioquímica e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde a todos os telespectadores. Juliana, no programa anterior, nós falamos de produtos que são tomados como panaceia, né? Falamos da maracujá, falamos da cascara sagrada, dos seus benefícios, malefícios, né? Falamos da automedicação e dos seus perigos. Que é muito grave no Brasil, que inclusive. São bastante graves no Brasil, porque é aplicado de uma maneira bastante ampla. Muito. Não é? E deixamos alguns pontos pendentes em função do tempo, que é bastante exíguo, não é, Juliana? Mas eu acho que é importante que o nosso telespectador saiba, na questão dos remédios alopáticos, a questão de ingerir comprimidos, partidos ou não, e às vezes as pessoas, mesmo aqueles comprimidos que vêm naquelas cápsulas, as pessoas também fazem isso, né? Tiram a cápsula, não é só o comprimido que é partido. Muitas pessoas tiram a cápsula, diminuem a dose daquele produto e tomam parcialmente. Qual é a implicação disso? Essa é uma pergunta muito importante, né? Então, comprimidos, cápsulas, ou como eu devo tomá-los, ou será que eu posso parti-los? Essa é uma questão interessante e a gente vai partir exatamente nesse momento deste princípio. Primeiro, comprimidos devem ser observados. Os comprimidos podem ser partidos se eles tiverem aquele suco no meio, aquela fenda, sabe? No meio do comprimido. Se houver, tudo bem, aí você pode colocar uma faca, ele vai se partir facilmente. Se não tiver esse suco ou essa fenda, não deve ser partido. Por quê? Porque você, ao tentar cortar, você pode até conseguir, só que você pode obter um pedaço maior e um pedaço menor. Consequentemente, isso vai prejudicar o seu tratamento, porque você vai estar tomando numa quantidade menor do que seria necessária. As cápsulas que têm o invólucro de gelatina, né, que a gente chama as cápsulas gelatinosas, não devem ser abertas. Porque você pode perder medicamento nessa hora. Esse processo pode cair, espalhar onde você estiver mexendo, na pia ou numa mesa, por exemplo. Esse medicamento pode ser contaminado e você pode não conseguir ficar com a quantidade exata. É bem provável, inclusive, que você não vai conseguir dividir. A chance de errar é maior do que de acertar. Com certeza. Né? É muito improvável que você consiga dividir uma cápsula gelatinosa em duas porções iguais. Essa questão da posologia, doutora Juliana. Qual é a importância, por exemplo, às vezes o médico receita, por exemplo, você tem que tomar esse medicamento de 8 em 8 horas, esse daqui de 12 em 12 horas, esse em jejum, este após as refeições, estes durante a refeição. Qual é o significado disso em termos de impacto no nosso organismo ou de benefício, vamos assim dizer? Eu vou explicar para vocês. Tudo tem um motivo, né? Quando a gente pensa no medicamento, a gente tem que pensar que ele tem um ciclo de duração no organismo, né? Então tem a hora certa, tem a hora do medicamento agir, a partir do momento que você toma, ele vai passar por um processo, ele vai ser distribuído no seu organismo, ele vai ser biotransformado. Então existem, primeiro, vários tipos de vias de administração, não é só via oral, né? A gente tem endovenosa, tem intramuscular, subcutânea, tem os injetáveis, então isso varia. O tempo de ação vai variar de um injetável, por exemplo, para um medicamento de via oral. Então ele tem todo um percurso, essas pessoas não sabem, né? Muitos medicamentos são biotransformados no fígado, então eles passam primeiro lá pelos órgãos digestivos, no fígado, passa pelo intestino, é absorvido, aí em seguida ele vai ter a função dele lá no órgão-alvo, que é onde é a área de interesse para a gente. Então tem uma função, e ele tem um ciclo de duração, tem um mecanismo de ação, por isso que tem horas, né? Cada um é uma necessidade diferente, de acordo com as classes de medicamentos. A questão do jejum, às vezes é pedido para que se tome em jejum, por quê? Em primeiro lugar, porque esse medicamento ele pode ser prejudicado na absorção se o estômago estiver cheio. Então tudo tem a ver, porque tem interação com o alimento e com a situação geral do paciente, além do meio para esse medicamento ser absorvido. Então tem medicamentos que precisam ser absorvidos em meio ácido. Aonde nós temos meio ácido? No estômago. Então no estômago já é uma condição natural ácida, então por isso que se pede para o paciente tomar em jejum. Primeiro porque eu preciso de meio ácido, ou porque o meu estômago não pode estar cheio, porque senão essa absorção será prejudicada.
Tem aquele paciente que vem fazendo um tratamento, um certo tratamento, tomando remédio em jejum. Um belo dia ele esquece, tomou café, e diz, puxa, esqueci do remédio. Ele vai lá, toma o remédio. É o mesmo que não tomar, então. Exatamente. Dependendo da situação, pode anular completamente ou pode diminuir muito a absorção desse medicamento e aí a ação do compressivo será menor. Uma outra situação que pode ser pedida também é para você tomar durante as refeições ou mesmo após as refeições. Nesse caso, isso é pedido ao paciente porque esse medicamento ele pode agredir a mucosa gástrica. Então, são medicamentos que podem causar uma indisposição gástrica, pode causar dor, né? São pesados, às vezes cápsulas oleosas. Um outro exemplo disso são os anti-inflamatórios, que agridem muito a mucosa gástrica. Então, é um tipo de medicamento que normalmente a gente pede para o paciente fazer uso, né? Sempre durante ou logo após as refeições. Então isso é muito importante. A gente tem que lembrar que não é só você engolir ou tomar uma injeção, pronto. Tudo tem o correto funcionamento, né? A hora que isso vai atuar, se você esquecer de tomar um comprimido, isso pode complicar, porque pode prejudicar muito o seu tratamento, né? Porque tem a hora certa. Se for algum tipo de problema específico, pode retardar a cura ou aumentar a resistência de algum possível micro-organismo que você tenha.